Olá pessoal, vou falar um assunto hoje um pouco diferente. Vou falar a respeito de aceitação. Mas para começar a falar, eu vou colocar aqui uma música do Paul McCartney, dos Beatles, chama Let It Be. E a história dessa música é que a mãe de Paul McCartney tinha falecido há 10 anos. E ele sonha com ela e ela diz para ele nesse sonho, Let it be, quer dizer, deixe estar, tá? Deixe estar, aceite. Então, ouça essa música. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Gostou da música? A música foi um sucesso total na década de 70. Todo e qualquer lugar que você ia, em bailinhos, tocava essa música. E foi um sucesso mundial. Mas a gente nunca se ateve à mensagem dessa música. Deixe estar. Aceite. Esse é o ponto. Eu vou ler aqui um material de Osho que é muito importante para a gente entender. Ele diz aqui: aceitação é detentora de um poder transformador que só quem já experimentou pode avaliar. É difícil aceitar uma perda, a perda de alguém querido, a perda afetiva ou material, uma dificuldade financeira, uma doença, uma humilhação, uma traição. Mas a aceitação é um ato de boa vontade, sabedoria e humildade. Pois, ao contrário do que muitos pensam, a vida em si não estão sob o nosso controle. Ser resistente, brigar, revoltar-se, negar, deprimir, desesperar, indignar-se, culpar-se são reações emocionais carregadas de raiva. Raiva do outro, raiva de si mesmo, raiva da vida. Isso só fere, destrói, desune. Aceitação é uma força que desconhecemos, porque somos condicionados a lutar, a esbravejar, a brigar, a fazer barulhos. Aceitar é paz, entendimento, leveza. Aceitar não é desistir, nem tampouco resignar-se. Aceitar é estar lúcido do momento presente e do que a vida nos apresenta naquele momento. No instante em que aceitamos, desmaterializamos situações que foram criadas por nós. Soluções passam a surgir. Começamos a ver respostas onde antes não víamos. Essa parte é muito importante que o Osho está falando. Nós costumamos a brigar, revoltar-se, negar, deprimir, desesperar, sendo que, diante de uma situação que pode ser desesperadora, aceite. Esse aceitar dilui algo dentro de nós. E aí a gente se sente bem. É interessante que a partir do momento que eu pensei em falar a respeito de aceitação, aconteceu um fato comigo mesmo, em que tive a oportunidade de olhar para a situação e aceitar. E é interessante que essa situação já tinha acontecido outras vezes. Mas eu pensei assim, nossa, por mais que eu esteja meditando, esteja alerta e tal, não sei o quê, e gozado, essas situações acontecem. E eu fui entender no momento que isso aconteceu, que é o que ele diz aqui.
não estão sob nosso controle. Nós não temos controle do que vai acontecer. Às vezes, na mesma situação, em outro dia, outro momento, não acontece nada. Então, não está sob nosso controle. E depois, numa outra situação semelhante, acontece. É difícil a gente entender que assim, eu já tenho maturidade e tal, e de repente tal coisa tão simples me irritou. Eu não aceitei aquilo. Um outro ponto é aceitar que determinadas situações que não estão sob nosso controle, vai acontecer algo que vai te irritar, vai te aborrecer. Aceitar isso que acontece é muito importante. Aceite. Talvez a gente imagina que a gente possa ser perfeito, que a gente possa controlar todas as situações para que não aconteça isso. Mas não é verdade isso. Não é verdade. Acontece. E quando acontece, achamos nós, é falha minha. E aí não nos perdoamos. Nos sentimos culpados por aquilo. Aconteceu, aceite. Algo vai desmaterializar dentro de você no momento em que você aceita. Só que esse aceitar não pode ser assim, preciso ter paciência com essas coisas. Não, aí não é aceitar, você não aceitou. Eu vou ler mais um pedaço aqui, que hoje está falando, que vai clarear mais para nós a respeito disso. A linguagem humana é muito pobre. A palavra aceitação traz em si uma relutância oculta. Vocês podem não ter olhado no fundo da palavra, mas quando você diz aceite isso, existe uma relutância oculta, um tipo de obrigatoriedade, porque não existe nada mais a ser feito. Assim sendo, para que fazer um estardalhaço a respeito? Aceite isso. Esse tipo de aceitação não é verdadeiro nem autêntico. Eu diria, desfrute isso. A não ser que sua aceitação seja um desfrute, a não ser que a sua aceitação seja com sua totalidade, sem qualquer relutância, não devido a uma coação, não devido a uma situação particular, mas devido à sua compreensão. A aceitação se torna uma bela experiência se ela for ao mesmo tempo um desfrute. Você não está aceitando sob pressão das circunstâncias. Você está aceitando de livre e espontânea vontade, com alegria, com profundo sentimento de boas-vindas. Eu estou lembrando aqui de um fato que aconteceu. Eu, durante um tempo, fiz a manutenção de máquina de lavar roupa. E eu estive numa casa para fazer manutenção. Era assim, na parte de trás da casa tinha um espaço onde a máquina ficava. E ao mesmo tempo tinha um pouco mais para trás uma garagem do carro. E essa senhora dessa casa estava sentada no paralama de um Fusca que estava parado lá. E eu então mexi na máquina, fiz o que tinha que ser feito e tal. E aí quando eu fui ligar a máquina eu vi que a tomada na parede, tinha um fio e a tomada estava solta. E eu disse para ela, fale com o seu esposo para prender direito essa tomada aqui, porque pode dar curto. Ela, muito brava, falou, sou casada há 32 anos, ele nunca fez nada aqui dentro de casa, também não vai fazer. Aí eu falei assim, a senhora está casada há 32 anos e ainda não aprendeu que ele não faz nada? A senhora ainda sofre com isso? Então, isso é um exemplo muito claro de que aceitação. Se ela tivesse aceitada com 1 ano de casamento, meu marido não põe a mão em nada dentro de casa. Pode cair a casa e ele não vai mexer em nada. Se ela tivesse aceitado desde o primeiro ano de casamento, ela não estaria sofrendo 32 anos depois.
Isso é um exemplo muito claro de aceitação. Se você tem situações em que depara com a possibilidade de raiva, de brigar, de conflito, mas de repente você aceita aquela situação. Mas aceitar da forma que eu estou falando aqui, do seu coração. Desfrute isso como dizendo, relaxa, let it be, aceite, deixe estar, let it be, deixe estar. Você vai sentir dentro de você que dilui uma certa energia dentro de você. E aí você vai desfrutar daquilo. E aí nas próximas vezes em que você tiver que aceitar, vai ser super tranquilo. Essas pequenas aceitações que a gente tem durante a vida, ela é muito importante. Por quê? Eu estou com 77 anos, lógico que eu não vou viver mais 77, daqui a alguns anos eu vou embora. Tá, se diante da morte eu aceitar a morte, veja bem, isso é muito importante. De repente tem uma doença e você vê que está no final. E você aceita, muda completamente. Você morre consciente. E quem morre consciente não morre. Permanece, entre aspas, vivo do lado de lá. Só porque aceitou. Muito sofrimento nosso vem pelo fato de que nós temos um problema físico qualquer, né? Uma dor no ombro, uma dor na perna, a gente não aceita. A gente fica brigando com aquilo. A gente fica dias e dias pensando, meu Deus, como que foi acontecer isso comigo? Nossa, tomo cuidado para não acontecer, e no fim aconteceu. Você não aceitou. Está doendo? Está doendo. Aceite que está doendo. Tem um outro ponto de vista que é importante a gente entender. Quando eu aceito de alguma coisa física que eu estou sentindo, uma dor, um mal-estar e tal, acontece um fato muito importante dentro da gente. As nossas células, quando a gente tem um problema físico e fica lutando, 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 as nossas células lutam como nós. Elas estão brigando para consertar aquilo lá. Que aí inclui a parte da ciência, de glóbulos brancos, aquela coisa toda, tá? Que não faz parte para nós. Vamos falar genericamente. Quando você aceita, o que vai acontecer? Há um relaxamento também das suas células. Tipo assim, não está havendo perigo, tranquilo, vamos relaxar. Tipo isso. Você vai se sentir melhor. Eu já falei aqui algumas vezes, mas é bom repetir. Quando você tem um trauma, um trânsito, por exemplo, um acidente, a preocupação maior do pessoal militar que vem atender é fazer com que você não entre nesse trauma, nesse choque que acontece. E por que isso? Porque se você entrar nesse trauma, você pode ter uma complicação maior. Então, você teve um acidente, tá? Aceite. De coração. É interessante que assim, é um fio de navalha. Você está desesperado porque aconteceu, não está aceitando, está sofrendo. No momento em que você aceita, você vai para o outro lado, ou seja, de paz, de tranquilidade, de bem-estar. Impressionante, impressionante. E isso talvez você diga, mas é que você não entrou numa situação como eu entrei. Você pode dizer isso, mas eu já tive situações que era para não aceitar, sofrer muito e até chegar ao ponto de ter alguma coisa grave. E no momento em que eu aceitei aquilo, olhei para aquilo, aí vem a questão da meditação, da arte de meditar. Olhei para aquilo que estava acontecendo, sem julgamento, aceitei, de repente, pulei do fio da navalha para o outro lado, de bem-estar, de tranquilidade. Então, faça. E um dia você vai mandar uma mensagem para mim dizendo, Radical, eu fiz numa situação X e realmente isso acontece. Aceitação. E é impressionante que assim,
Por que a gente não aceita? Vamos voltar a um ponto que eu já tenho falado aqui a respeito de ego, né? É pelo nosso ego. Nós achamos, como o Osho diz aqui, que nós controlamos tudo. Então eu não aceito uma dona de casa que queimou arroz. Como assim? Faço arroz há 20 anos. Como que eu deixei queimar? E a gente vai sofrer com isso à toa. Não tem necessidade. Queimou arroz? Queimou. Relaxa. Ah, eu me distraí e bati o carro no muro da casa. Me distraí na hora de entrar na garagem, de sair, eu bati. Aí vai ficar dias e dias. Nossa, como que eu fui fazer isso? Fui bater o carro, estava distraído, que absurdo. Vai se culpar. Bateu? Bateu. Ok, aceite que bateu. Aceite, distraiu e bateu. Beleza. Relaxa. E agora, corre atrás para mandar arrumar. Só isso. Ah, mas olha, eu bati e gastei R$ 1.500. Tá. Coisas da vida. Coisas da vida. Nós estamos vivendo, há diversos fenômenos acontecendo diariamente. Seja bater um carro na entrada da garagem, seja bater no trânsito, seja queimar uma comida, seja atrasar a alimentação. O marido vem para almoçar e você não fez o almoço ainda. Aceite, não fiz, estava distraída, estava ocupada pendurando roupa, enfim, aceite. Aí não tem sofrimento. Lembrando bem, esse aceitar tem que ser autêntico. Não pode ser uma coisa, aceitei, não tinha jeito. Aí não é aceitar. Não dê nenhuma desculpa. Não diga alguma coisa no sentido de aceitei porque não tinha o que fazer. Não, aí não é aceitar. Vou ler mais um trechinho aqui de Osho. Osho diz: vendo a situação, você consegue aceitá-la, mas haverá uma negatividade dentro de você. Você está aceitando porque nada mais pode ser feito. Se houvesse alguma possibilidade a ser tentada, você não aceitaria. Eu não posso chamar isso de aceitação autêntica. A aceitação autêntica não tem qualquer tom negativo nela, nenhuma relutância, nenhuma resistência, nenhuma coação. Não é devido à pressão das coisas e das situações e de sua impotência. Não aceite devido à sua impotência. Aceite devido à sua força. O que é essa força? É a presença. Devido à sua força de estar presente, de ver, olhar uma situação e ver que não tem o que fazer. Só isso. Então, relaxa. Let it be. Deixa estar. Simples assim. Talvez você me ouça falar, Vical, mas será que é assim? Eu diria para você, faça. Faça. Quando você fizer a primeira vez, aceitar totalmente, integralmente, totalmente mesmo, você então vai perceber que é muito simples e muito importante. O nosso ego, ele está sempre brigando pelas coisas. Nós queremos ser perfeitos. Nós achamos que a gente pode ficar sem nenhum erro. Mas a gente erra. Nós erramos. Todo mundo erra. Às vezes nós temos uma preocupação de, ai meu Deus do céu, só porque aconteceu aquilo lá eu fiquei com raiva. Dei um escândalo. Não. Jesus ficou com raiva, pegou o chicote e foi batendo nos cambistas. Se o maior homem do mundo ficou com raiva, por que nós não podemos ficar? Só que a gente tem que ficar com raiva e reconhecer que está com raiva. Não é dar uma satisfação. Estou com raiva por isso, isso, isso. Não. É um processo interno dentro de você. É olhar e ver que a raiva está aqui.
Aceite que a raiva está aqui. E você pode também olhar para isso por questão de energia sexual, em diversas situações em que você não devia ter um estímulo sexual e acaba tendo. Aceite que aconteceu. A gente não tem um controle do que acontece dentro de nós. Em nenhum momento. Então, guarde bem essa palavra, aceitação. Aceitação com totalidade. Aceitação autêntica. E você vai começar a mudar a sua vida. Precisa estar atento? Sim. Precisa exercitar a arte de meditar? Sim. Por quê? Porque você pode, de repente, numa situação que você deveria aceitar, você vai brigar com aquilo. Se você estiver presente, consciente, você vai lembrar, opa, aceitação, deixa eu aceitar isso daqui. Aceitou? Muda totalmente, transforma totalmente você. Isso é certeza. Experimentei isso há alguns dias e é muito verdadeiro. Valeu. Namastê.